Paz, igreja. Amém. Hoje é dia, se não me falha a memória, nasceu em data, dia 9 de março de 2024, é um domingo. Dia 10. Dia 10. Falei que eu vi. Dia 10 de março de 2024, domingo. Hoje nós estamos celebrando o Domingo da Família. Eu quero começar esse culto com um ato profético. Que Deus está fazendo algumas modificações. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra aqui, que ela já foi, algumas vezes eu já ouvi uma pregação sobre essa palavra, mas eu queria falar um pouquinho. Eu sempre gosto de entrar na palavra, os teólogos chamam de exegese. Você entra na palavra para falar alguma coisa fora da palavra. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Enquanto vocês vão achando, eu vou entregar o culto ao Senhor. Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, me coloco na tua presença. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Senhor. Que teu Espírito Santo possa governar a minha mente, Senhor, governar o meu coração. Que eu seja apenas um instrumento da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim: Jesus cura o homem paralítico. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estava sentado ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele, Jesus, tinha o poder de Deus para realizar a cura. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Que tem poder para perdoar pecados, a não ser Deus? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estava pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os seus pecados estão perdoados, ou levantar e anda-te? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Verso 25. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca que estivera prostrado e correu para casa. Louvando e bendizendo ao Senhor. E todos ficaram estupefatos e glorificaram a Deus, e tomando de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Glória a Deus, glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida, e eu gostaria de nos introduzir nessa palavra. Vamos dizer. A palavra diz que Jesus estava ministrando a palavra a uma grande multidão que buscava conhecimento para resolver seus problemas.
É difícil a gente imaginar como aqui na igreja alguém que não venha buscar a solução para algum problema. Eu ainda não vi ninguém que vá a uma igreja não buscar solução. Nós vamos glorificar o Senhor? Sim. Nós vamos glorificar, nós vamos benzer o nome do Senhor sempre. Mas a gente quer solução para algum problema. A vida é assim. A vida, ela aperta a gente de uma tal forma que você não tem outra saída a não ser buscar alguma solução na palavra. Era o que estava acontecendo. Problemas, como se fosse hoje, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de doença, problema de relacionamento, falta de fé, indecisão. Vocês imaginam Jesus falando àquela grande multidão, sabendo que ele estava sendo vigiado, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Lá na frente ele já sabia. E de repente, 4 homens chegam e começam a tentar trazer aquele paralítico, aquele homem que não andava. Talvez ele não falasse, ele não fala aqui qual é a condição dele, apenas diz que ele era um paralítico. E eles não conseguiram passar aquele homem na multidão e ninguém deixou eles passarem na multidão. E naquela época as casas eram feitas do modelo grego-romano, e você já tinha um terraço em cima da casa. Por isso eles passaram uma casa, um cafarnaum. Então eles foram e desceram. Desceram aquele homem. As coisas de Deus, nem sempre a gente entende. As coisas de Jesus, nem sempre a gente entende. Quando Jesus começou a fazer os seus milagres, que a gente sempre vê aqui, que ele curou cego, que ele curou pessoas possessas, mas aqui aconteceu algo diferente. Aqui aconteceu algo diferente. A Bíblia não fala os esforços que aquele homem, aquele paralítico, teve até então, até aquele momento. Naquela época, pessoas que não eram aderidas à sociedade, era como se fossem pessoas da rua, pessoas largadas, era como se fossem andarilhos. Eles não tinham função, eles viviam de esmola. Aquele homem era um deles. A gente não sabe, a palavra não sabe como é que ele vivia, a situação que ele vivia, que muitas vezes pode ser numa situação que ele vivesse num quartinho, que a família tivesse colocado aquele homem para fora de casa. Aí eu te pergunto, como Jesus recebeu esse homem? Ele vai até esse homem, no verso 20, ele vai até esse homem, ele observa a fé daqueles que os trouxeram e se dirige a esse homem e fala: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Aí começa uma grande confusão, imagino eu, uma grande confusão, porque as pessoas que esperavam, que estavam ali, esperavam alguma coisa a mais de Jesus. Alguma coisa a mais de Jesus. Porque sempre quando a gente olha aqui, Jesus fala: ó, levanta, anda, ó, você está enxergando agora. Mas Jesus perdoou os pecados. Isso causou um grande constrangimento em todo aquele lugar. Às vezes, nós pedimos muitas coisas para Jesus. Essa semana mesmo, como a Marcela falou, Jesus nos respondeu de uma maneira sobrenatural, coisas que a gente não esperava. Mas nós tínhamos um problema. Quando você pede, quando você coloca o teu pedido aqui, quando você coloca algumas coisas, sabe, no seu coração, no seu quarto, e fala com Deus, Deus já sabia. Deus já sabia.
E aquilo causou um constrangimento, porque as pessoas queriam ver aquele homem andando, queriam ver aquele homem voltando, correndo, trabalhando, voltando à sociedade. E os publicanos, os fariseus, começaram a questionar o Senhor. Quem é esse homem? Quem é esse homem que pode perdoar os pecados? Agora você imagina na nossa cabeça, na nossa frágil cabeça, você vai ao Senhor, fala, vamos orar, já aconteceu isso aqui, vamos orar por uma pessoa enferma, uma pessoa que está em estado terminal, você acredita que aquela pessoa, que Deus vai fazer um milagre naquela pessoa, e Deus a leva. Mas você acreditava, Deus que você conhece, Ele pode fazer aquilo. Mas Ele fez de uma maneira diferente, porque Deus tem um resultado diferente do nosso. Você pega, eu vou ler aqui, o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículos 8 e 9, ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, Deus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus não, são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, às vezes nós nivelamos o Senhor como se fosse uma criatura. Não, Ele é o Criador. Mas nós muitas vezes falamos com Ele como se Ele estivesse do outro lado, na nossa frente, e a gente fala, olha, eu preciso urgente que o Senhor libere aquilo. Eu preciso urgente que o Senhor me dê essa resposta. Eu preciso urgente que o Senhor faça isso para mim. O Senhor não faz. E o Senhor demora para fazer. Às vezes o Senhor faz uma outra coisa que a gente nem imagina, a resposta dele vem, mas de uma forma que você não está preparado para receber aquilo. Aquele homem, eu acredito que ele viveu uma vida inteira, e a Bíblia não fala quantos anos ele tinha. Ele viveu a vida inteira talvez numa cama. Ele viveu a vida inteira precisando de alguém alimentá-lo, alguém levar ele no banheiro, se é que podiam fazer aquilo, ou limpar. Ele viveu nessa circunstância até aquele momento. Imagina quantas vezes aquele homem maldisse a vida. Imagina-se quantas vezes aquele homem pediu a morte. Imagina quantas vezes aquele homem deixou de acreditar naquele que ele ouvia que podia fazer milagre. Imagina você vai num grupo, vai na igreja, ou alguém anda com você e fala, como aconteceu aqui, Deus realizou um grande milagre na minha casa, na minha vida, essa semana. E você fala, mas na minha não. Mas na minha não. E eu estou orando para ele faz tempo, eu coloco as coisas aqui, o pastor unge a minha mão, o pastor ora comigo. Aí Deus responde para você, como respondeu para ele: os teus pecados estão perdoados. Por que ele fez aquilo? Porque ele precisava de um tratamento. Jesus sabe, nós temos as necessidades, mas Jesus sabe a prioridade. Essa é a diferença que nós vamos encontrar nas respostas que a gente tem encontrado por aí. Nós temos as necessidades. Nós temos. O mundo faz com que nós temos necessidade. O mundo coloca coisas na nossa frente, na nossa vida, que a gente precisa ou se livrar ou fazer alguma coisa, porque as necessidades são tantas e cada vez são maiores. Mas as prioridades, só o Senhor sabe. Então Ele capacita você. Esse homem poderia, receber tratamento, poderia, como se fosse hoje, alguém levar uma cesta básica para ele,
alguém levar ele para cortar o cabelo, alguém levar ele para ver o sol nascer. A gente poderia imaginar que pessoas pudessem colocar ele numa maca, que naquela época não tinha uma cadeira de roda, você levar ele para tomar um banho de rio, alguma coisa nesse sentido, Mas aqueles homens, isso é uma coisa para a gente entender, aqueles homens fizeram alguma coisa muito maior. Acreditaram que Jesus poderia curar aquele homem. A fé daqueles homens Glória a Deus. interferiu. Jesus, quando foi, antes de morrer, é uma coisa assim muito fantástica, que isso não existe nas pregações. O que nós podemos entender? Na atitude desses homens, na atitude de Jesus? Como uma resposta a tantas pessoas que vivem o Evangelho. Quando eu falo pessoas, eu falo igrejas, eu falo em sindicatos, eu falo em muitas coisas. Eu falo também em pessoas que vivem o Evangelho como uma obra social. Acabei de falar, como uma obra social. Às vezes a pessoa não precisa de obra social. Às vezes as pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam entender que a palavra salva. Ao invés de praticar o verdadeiro Evangelho da salvação. Podemos entender essa atitude como uma resposta a tantas pessoas que deixaram de crer. Isso é muito triste. Eu ouvi essa semana passada. Eu estou em pé, mas eu não acredito mais que Deus possa se lembrar de mim. Eu fiquei muito triste. Eu orei por essa pessoa, mas eu ouvi isso. Com tantas coisas que Jesus, com tantas coisas que o Senhor tem nos dado, com tantas coisas que o Senhor tem nos livrado, e você ainda escuta pessoas, eu não acredito mais no milagre. Como uma resposta a tantas pessoas que deixaram de crer no Senhor, deixando de atender a todos os pedidos. Às vezes as pessoas começam a fazer pedidos com resposta. Você já viu isso? Eu faço um pedido, mas tem que ser da maneira que eu quero. Senhor, eu preciso acontecer isso. Um exemplo. Eu precisava de um milagre algum tempo atrás, muito grande. E eu não vivo do dinheiro da igreja. Eu sou aposentado. Por uma circunstância que não foi por minha culpa, eu não podia movimentar empréstimos consignados. Eu precisava daquilo. E por muita luta, eu não consegui. Ou seja, ficou descoberta uma situação para que eu pudesse se livrar de um problema. Eu conversei muito com Deus. Eu entendi perfeitamente no dia que eu estava orando, eu entendi que Deus, Ele falou comigo, Ele falou, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, Deus. Acalma o teu coração, acalma o teu coração. Acalmar o coração quer dizer, deixa que eu resolva o seu problema. Deixa que eu resolva o seu problema. Quando foi ontem, aconteceu uma grande resposta. Mas esse problema que eu tinha com o INSS, ele foi resolvido. E ele só vai ser liberado no dia 23, acho que é segunda-feira ou 24. Ou seja, eu vou poder usar esse outro recurso por uma outra coisa que não é tão urgente, mas que é necessária. Às vezes Deus tira da sua, tira o seu pedido, Ele passa limpo o seu pedido com uma resposta exata. Glória a Deus. Calma, eu vou resolver para você, mas deixa que eu resolvo para você. Deixa que eu vou resolver. Para de ficar preocupado, para de fazer coisas que você não tem que fazer. Esse homem, ele tinha o encontro
o encontro entre Glória a Deus. o encontro entre Jesus e esse homem foi muito mais do que um encontro casual. Foi um ato de amor, foi um ato, sabe, que a gente pode entender como o primeiro mandamento. Glória a Deus. Amar a Deus com todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aqueles homens, simplesmente foi feita uma grande demonstração de amor com aquele homem enfermo. Fizeram todo aquele sacrifício por aquele homem. E Jesus entendeu e perdoou os pecados. Antes de morrer e ressuscitar, Jesus reúne os discípulos. Olha como tudo isso se encaixa. Jesus reúne os discípulos. Prepare a Bíblia que vocês vão ler. Jesus revela a missão. Que missão? A missão divina. O que é a missão divina? Vamos começar em Gênesis. Quando Adão pecou contra Deus, Deus poderia tirar o Adão da palavra, tirar o Adão da Bíblia, fazer um outro homem mais perfeito, poderia tirar ela, poderia tirar essas páginas, tá? Mas o que ele fez? Ele continuou o processo da criação. Passou o livro de Gênesis inteirinho, passou o Novo Testamento, passou o Velho Testamento, passou o Novo Testamento. Em toda a Bíblia, o Senhor está em movimento. Vocês já pensaram nisso? Em toda a Bíblia o Senhor se movimenta para curar, para salvar, para restaurar, mesmo que seja uma pessoa. O trabalho de Deus, através do Evangelho, é muito sério, é muito importante. Deus está se movimentando em todo tempo. Deus não está parado. A palavra mesmo fala, Deus não está parado. Jesus, antes de morrer, ele reúne todas as suas lideranças. Alguém pode ler, achar João para mim 16, 7. Olha o que ele faz. Jesus, João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 em diante. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, o enviarei a vocês. 8 também? Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tem muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim, ele trará a glória para mim. Amém. Alguém pode ler Mateus 28, 19 e 20? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19 e 20. 18, capítulo 19 e 20. Mateus 28, capítulo 19 e 20.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vós tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vocês entenderam o que aconteceu? Jesus reúne seus discípulos e diz: olha, não é hora ainda de algumas coisas que vai acontecer que eu fale a vocês, mas eu preciso ir para que Deus envie o Espírito Santo como meu ajudador, ou seja, o Espírito Santo vai ficar no lugar de Jesus, aqui, para cada um que esteja na palavra do Senhor. E depois, em Mateus, ele fala: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra e do mundo. Isso fala exatamente na missão divina. É exatamente o que aquelas quatro pessoas fizeram, e que nós também precisamos entender que esse é um mandamento que Deus deixa para a gente. Aqui. Deus deixa um mandamento para a gente. Ide e pregai. Você não precisa levar, claro que cada caso é um caso, você pode levar uma cesta básica, você pode fazer algumas coisas filantrópicas, isso é importante? É muito importante. Você pode ajudar alguém a pagar uma conta, você pode estar junto da pessoa, conversar com a pessoa, mas a palavra de Deus, ela fala que somente por aqui as pessoas vão entender, criar força e serem salvas. Muitas pessoas se salvaram através da palavra. Esse homem foi um. E Jesus, percebendo que ele estava sendo questionado, uma coisa muito engraçada. Imagina você, Jesus já sabia, e todo mundo questionando, mas ninguém tinha coragem de falar para eles, né? Ô Jesus, você está errado, você está infringindo a lei, a nossa lei. Eles queriam que acontecesse isso. De certo, falaram um para o outro: quem é esse homem para perdoar os pecados? Ele não é Deus? E ele se virou para os fariseus, para os escribas, e falou: para que vocês saibam a autoridade que eu, Jesus, tenho na terra, levanta-te e anda. Você imaginou? Que tamanho é o problema que você traz hoje para cá? Que tamanho são as bênçãos que você quer levar hoje para a sua casa? Será que você está preparado para levar todas as bênçãos para a sua casa? Será que você está sendo, Selma, será que você está preparada para que todas as bênçãos que o Senhor tem dado, está no seu nome? Você acordar numa segunda-feira e Deus fala assim: essas bênçãos são suas. Será que aquelas coisas que você tanto esperou, você acorda na segunda-feira, Deus fala assim: essas bênçãos têm seu nome, é sua, pode ficar com elas. Aquelas bênçãos que você espera há tanto tempo, Deus fala: hoje é o dia de você receber aquelas bênçãos. Aquelas bênçãos que você sempre achou que estava demorando, e essa semana Deus fala assim para você: pode buscar, está tudo resolvido. Eu tenho ouvido aqui coisas que não como cristão me surpreende, mas como ser humano, algumas coisas tão maravilhosas que a gente tem ouvido aqui, que talvez, se você contar para outras pessoas que não têm que não processem a mesma nossa fé, vai falar: não é bem assim. Você está modificando a conversa, você está inventando a conversa. Mas não é. Deus faz as coisas
Deus sabe as prioridades da gente. Às vezes é preciso tirar você de algum lugar e passar você para um outro lugar para que a tua bênção caia em você. Às vezes é preciso que você saia de algum lugar e venha ouvir a palavra em outro lugar para que você entenda que as bênçãos já estão com você. Às vezes a gente, sabe, tem que esquecer os problemas, para os problemas ficarem lá para trás. Porque Deus falou, buscai primeiro, como é que é mesmo? Você lembra? Alguém lembra? Busque O reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Se você crê que você professando a palavra, você buscando o reino de Deus, ouvindo o que tem sido falado aqui, hoje foi uma coisa tão diferente, a meu entendimento, que Deus contrariou todo mundo. Jesus contrariou todo mundo. Contrariou. E ele fez as coisas da maneira dele, e fez tudo. Não deixou nada. E ele fala aqui, todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. E aí? Será que alguém questionou Jesus? Mas ele tinha perdoado. Ali ninguém podia perdoar. Segundo, porque imagina vocês que naquele mesmo lugar, aqueles homens também pregavam. Aqueles homens que se achavam doutores da lei, aqueles homens que eram como se fosse uma política, aqui mesmo ele fala, eles eram um clã, como se fosse política, e eles pregavam aquilo que eles achavam. Eles tinham, fala a palavra, eu não vou entrar aqui, que eles tinham algumas circunstâncias que eles burlavam a palavra e faziam a lei, mas não no pecado, segundo eles. Mas Jesus perdoou. E o questionamento deles veio exatamente com Jesus fazendo um milagre, que eles estavam, o que você está esperando que aconteça? Você que está tendo um questionamento da demora com Deus. Eu tenho orado e Deus tem me falado que não é a demora, e sim a pressa. Porque muitas vezes, como foi falado aqui, nós pedimos uma coisa do jeito que a gente quer. Quando Deus não vê prioridade na nossa vida a respeito de um pedido desse, Ele vai atender. Mas de uma outra forma que às vezes a gente não recebe o que a gente quer. E isso causa um grande constrangimento. Que a gente só vai ficar sabendo lá na frente quando algo acontecer diferente. Deus não se esquece de nós. Deus tem feito coisas que eu creio que não precisamos buscar prova, não precisamos buscar. Se você crê no Deus que você serve, as respostas vão ser dadas no momento exato. Eu vou orar por vocês para que essa semana seja uma semana de bênção, para que essa semana seja uma semana leve. Eu tenho algumas pessoas que falam para mim que a sua semana seja leve, agradável, cheia de notícias boas. Eu coloco o teu filho, coloca a tua filha, coloca a tua filha, a tua serva, coloca a tua filha, a tua serva nas suas mãos, Senhor. Eu coloco a tua filha nas suas mãos, eu coloco todo esse povo que nos vê nas tuas mãos, Senhor. Te clamo, Senhor, pelo melhor na vida deles. Restaura, Senhor, o entendimento, restaura, Senhor, tudo que o inimigo tem tirado, para que o seu nome, Senhor, para que a sua glória seja exaltada, para que tudo que está acontecendo, Senhor,
seja um motivo de alegria na nossa vida, seja um motivo de glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco todas essas pessoas que estão nos vendo agora, coloco toda essa igreja, coloco todas as pessoas, Senhor, que um dia vão vir aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, para que o Senhor possa já a abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo, Senhor, em teu nome, todo motivo de desavença. Eu repreendo, Senhor, em teu nome, Jesus, toda palavra contrária tem sido proferida, Senhor, nesse lugar. Toda palavra contrária, Senhor, contra todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão nos assistindo, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo desentendimento a respeito da palavra, Senhor. Coloca, Senhor, teus anjos na nossa casa, Senhor. Coloca os seus anjos nos quatro cantos desse lugar, Senhor. Acompanha, Senhor, todas as pessoas que estiveram aqui, Senhor. Acompanha, Senhor, todas as pessoas que vieram aqui glorificar o Senhor, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de entendimento, Senhor, uma semana de resposta. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, o teu povo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Todos digam amém. Amém. O nosso culto, pela glória de Deus, está encerrado.